Dominância de estrogênio é um dos desequilíbrios hormonais mais comuns em mulheres, uma verdadeira pandemia. É quando o estradiol, principal estrogênio e hormônio feminino, predomina em relação à progesterona. A mulher tem dois hormônios principais e a mulher é em si um equilíbrio entre estradiol e progesterona. Quando há uma perturbação, um desequilíbrio, por algum motivo, razão, nos níveis de estradiol ou de progesterona, temos essa condição, esse desequilíbrio hormonal. Fluxo intenso, pólipos, miomas, adenomiose, muitas cólicas menstruais, inchaço, TPM, alterações do sono, alterações de humor, sensibilidade nas mamas, mamas fibrocísticas, são alguns dos sintomas relacionados com a predominância de estrogênio. Esse é o tema da nossa live de hoje. Você que está chegando ao vivo, muito boa noite. E você que está assistindo essa reprise, passa alguns minutinhos para frente que eu vou esperar o pessoal entrar e já vamos começar. Boa noite, pessoal. Deixa eu só colocar o título aqui. Boa noite, Carlinha. Boa noite, Andréia. O pessoal tá entrando aí. Celulite também é um dos sinais e sintomas de excesso de estradiol. Com certeza. Bu Cabral. Vamos lá. Dominância de estrogênio. Pessoal, só vou esperar o pessoal entrar. Vou tentar fixar aqui o meu comentário com o título da live. Fixar comentário. Fechou? Bom, vamos ser retos e diretos ao ponto. Vou esperar mais um minutinho, que eu sou bem pontual, também em consideração quem está aqui no horário. E aí a gente vai dar-lhe aí na dominância estrogênio tudo que vocês quiserem saber. Nós vamos falar aqui hoje. Já aproveita esse início da live, já clica aí no aviãozinho, manda para alguma colega, amiga, parente, enfim, que vocês acham que vai se interessar por esse tema. Que mais aqui? Suelen, boa noite, Suelen. Vamos ver aqui, só ajeitar mais algumas coisas. Deixa eu fazer um teste aqui e ver se vocês estão conseguindo compartilhar algumas coisas. Fechou. E aí depois parar de compartilhar. Fechou. Bora nessa então, galera. Por que os meus comentários... Não sei, meus comentários não estão atualizando aqui. Tenho que mexer com a minha mão. Vai ser ruim isso aqui pra mim. Bom, vamos lá então, pessoal, 50 pessoas aí, vamos começar falando então sobre dominância estrogênio. Aumento da circunferência da cintura também pode ser dominância. Olha que pergunta legal, essa pergunta é muito boa, Cláudia, mas não. Aumento da circunferência da cintura geralmente é excesso de androgênio ou insuficiência de estradiol. Isso eu daria uma explicação aqui de uns 5 minutos, não vai ser o alvo agora, nós vamos começar então com as explicações da dominância de estrogênio. Vamos lá, vamos dar-lhe. Bom, pessoal, assim, o que vocês têm que entender de dominância de estrogênio? A mulher, ela é hormônio feminino, não é estradiol e nem progesterona. Hormônio feminino é um equilíbrio entre estradiol e progesterona. Se houver um desequilíbrio entre estradiol e progesterona, um excesso de estradiol em relação à progesterona, ou, por mais que o estradiol esteja normal, uma insuficiência, uma resistência à progesterona, ou ambos, uma mulher que produz muito estradiol e pouca progesterona ou resistência à progesterona, nós estamos diante de uns desequilíbrios hormonais mais comum em mulheres, chamado de dominância de estrogênio. Para introduzir, eu separei o ciclo menstrual aqui. Eu quero que vocês observem comigo esse ciclo menstrual rapidamente, sem nenhuma delonga, sem me alongar aqui. Eu já expliquei isso aqui várias vezes, eu vou parar os comentários um minutinho. Eu quero que vocês prestem bem atenção no ciclo menstrual. A gente tem dois hormônios femininos principais ali embaixo, o estradiol, que é esse hormônio que está em azul mais claro aqui embaixo, tá? Que ele vem subindo, faz um pico no meio do ciclo, e a progesterona, que vocês observarem, a progesterona na primeira fase do ciclo é para baixa, e aí a partir do momento da ovulação ela sobe. O que vocês têm que entender, pessoal? A mulher, ela foi feita para trabalhar assim. Uma primeira fase com estradiol, você observa que tanto o estradiol quanto a progesterona aqui no início do ciclo estão baixos.
mas o ovário é recrutado, recruta folículos. Esses folículos vão crescendo e vão se desenvolvendo e vão começar a produzir estradiol. Aqui, do primeiro ao quinto dia do ciclo, olha o que eu vou falar para vocês. Depois vocês vão perguntar, como é que eu doso, qual o exame? Então presta bem atenção aqui agora. Do primeiro ao quinto dia do ciclo, o nível de estradiol é baixo, de 20 a 60. Então, se você está dosando estradiol no início do ciclo, do primeiro até o quinto dia, 40, 30, 50, 60, até 60 aí é normal. Eu não posso ter estradiol alto no início do ciclo, porque nesse momento os folículos estão sendo recrutados e eles começam a ser estimulados para crescer. O estradiol então sai de 20 a 60 até o quinto dia do ciclo e vai subir para 100, 150, 200, 250, 300, 350 e mais ou menos aqui no pico pré-ovulatório, o estradiol faz uma curva assim, ó. Então ele sai lá de 20 e vai chegar a 300 a 400 mais ou menos no período pré-ovulatório. Quando o maior folículo, o folículo dominante, está bem grandão e ele está maduro para romper, o corpo entende que ele está pronto para ovular, ele vai lá e faz isso aqui, ó, ploft, ovula. Tá? No momento que esse folículo ovulou, ele vai se transformar em corpo lúteo, aqui em cima, em amarelinho, tá? A ovulação ocorreu, corpo lúteo, e o corpo lúteo vai produzir predominantemente progesterona. Olha a progesterona que vinha 000, então a progesterona na primeira metade do ciclo é 0. Tá? E se você usar a progesterona no terceiro dia do ciclo é 0, quinto dia do ciclo é 0, oitavo dia do ciclo é 0, 10º dia do ciclo é 0. Antes da ovulação, a progesterona é 0. Mas a partir do momento que a mulher ovulou, ela vai começar a formar o corpo lúteo, vai começar a produzir muita progesterona e o estradiol que estava em 300, 400, ele vai cair abruptamente. Vai fazer assim, ó, olha aquela curva ali no meio do ciclo, tá? O estradiol caindo vai chegar a 80 e pouquinhos ali. E aí o corpo lúteo começa a produzir muita, mas muita progesterona nessa segunda fase. O estradiol, o corpo lúteo produz um pouquinho de estradiol, então o estradiol vai ficar em torno de 100 na fase lútea. Tá? E aí se a mulher engravidar, que é o desejo da natureza, né? Como foi feito esse ciclo, foi feito para gravidez. Ok, estradiol e progesterona só vão subir, o corpo lúteo vai se manter até 12 semanas e vai manter a gestação. E se a mulher não engravidar, então o corpo entende que não foi gravidez, o corpo lúteo começa a se desfazer, começa a evoluir, os níveis de progesterona caem, os níveis de estradiol caem e ambos os hormônios caem ao mesmo tempo aqui, ó, no final do ciclo. E quando os dois caem ao mesmo tempo, a mulher menstrua e começa tudo de novo. Olha isso, que belo, que lindo, que maravilhoso, né? Mulheres são cíclicas. Vocês fazem ciclo todos os meses e esses hormônios flutuam em grandes quantidades e isso vai determinar alterações no seu físico, por isso que às vezes está com mais retenção de líquido, menos retenção de líquido. Isso vai determinar alterações no seu humor, na sua tomada de decisões, na sua libido, no seu comportamento, no seu consumo. Né? Então isso tudo vai acontecer. Mulheres são cíclicas, nós homens não somos cíclicos. A gente não tem um dia do mês que eu tô com 20 de testosterona e um dia do mês que eu tô com 400, 500 de testosterona. Um dia que a minha libido tá mais baixa, um dia que a minha libido tá ótima. Vocês são esse equilíbrio e a mulher foi feita para trabalhar assim. Primeiro vem estradiol, a primeira fase, estradiol inundando em grandes quantidades, né? Inundando o corpo da mulher, estimulando mama, estimulando útero, estimulando o sistema nervoso central, o osso, o sistema imune, melhorando a pele, trazendo energia, trazendo foco. A mulher foi feita para assim. Na primeira fase a progesterona é 0. O corpo da mulher não produz progesterona na primeira fase. Quando a mulher ovula, vai lá e ploft, ovula, a mulher então tem que, agora você produziu na primeira fase, pensa comigo, na primeira fase do ciclo você produziu aqui de estradiol, teu corpo inteiro foi inundado de estradiol e a tua progesterona é 0. Mas ao momento que você menstrua, ovula, né, você tem que formar um bom corpo lúteo e você tem que então agora produzir uma boa quantidade de progesterona, uma quantidade de progesterona suficiente que equilibre as ações junto ao estradiol. Se você tiver no seu ciclo uma primeira fase legal, estradiol com quantidades adequadas, estimulando teu osso, teu cérebro, teu músculo, tua mama, tua libido, teu sistema imune, tudo, e na segunda metade do ciclo você consegue produzir uma boa quantidade de progesterona e você equilibra as ações de estradiol e progesterona, ótimo.
ótimo para sua fertilidade, ótimo para sua libido, ótimo para o seu ciclo tem um comprimento normal, você não vai ter sangramento exagerado, você não vai ter a mama que vai parecendo explodir, você vai se sentir bem, você vai ter um ciclo regular, 3 a 4, 5, 6 dias no máximo de sangramento, um fluxo normal, sem cólica, sem TPM, equilíbrio entre estradiol e progesterona, a mulher vai ter um ciclo legal, a mulher vai ter um ciclo bom. Caso, por algum motivo, tá? Te ver os comentários. Caso, por algum motivo, o teu corpo esteja produzindo muito estradiol, produz estradiol na primeira fase em excesso, tá fazendo muito estradiol, e agora você consiga produzir pouca progesterona, ou você tem uma resistência à ação dessa progesterona, né? O seu corpo lúteo não se forma tão bem, e você produz mais estradiol em relação à progesterona, problema. Você está em dominância de estrogênio e você vai sentir uma série de sintomas, um fluxo exagerado, muita cólica, muita TPM, inchaço, retenção de líquido, alterações de humor, enxaqueca, enfim, vários sintomas que podem estar relacionados à dominância de estrogênio. Então entendam de uma vez por todas que mulher é equilíbrio entre estradiol e progesterona, e nenhum exame, nenhum dado vai ser mais importante do que o teu ciclo. Quem vai contar para você o diagnóstico de dominância de estrogênio vai ser através do seu ciclo e dos seus sintomas. Então, isso é muito importante. Dr. Léo, entendi. Mas o que eu sinto? Como é que funciona a dominância de estrogênio? Então eu mostrei para vocês na primeira fase, o estradiol ele é um hormônio belíssimo para a mulher, é o principal hormônio da mulher. O estradiol na primeira fase, o estradiol ele prolifera o útero, ele estimula o crescimento do endométrio. O estradiol nas mamas, ele prolifera as mamas, ele estimula o crescimento, ele estimula tanto o útero quanto as mamas a proliferar. Estradiol é um hormônio proliferativo no útero e na mama. No sistema nervoso central, o estradiol ativa o cérebro, ele liga o cérebro, ele estimula neurotransmissores que deixam o cérebro excitado, os neurônios, né? Então o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório, que melhora foco, atenção, concentração, função neurocognitiva, olfato, paladar. Então, quando a mulher está com estradiol alto, com glutamato, ela fica com o cérebro excitado, aceso. A velocidade de processamento cerebral dela aumenta. Mas além de estimular o glutamato, o estradiol ele também aumenta a produção de serotonina e dopamina, que são neurotransmissores relacionados à motivação, à felicidade, a prazer, à recompensa, a coisas boas. Então, nesse momento do ciclo, quando a mulher está com o estradiol, saiu do estradiol desde o início da menstruação de 20, 30, 40, como eu mostrei para vocês, vai chegar a 100, 200, 300, 400, principalmente os 3, 4, 5 dias antes da ovulação, que os níveis de estradiol estão altos, a mulher quer sair, quer namorar, quer conversar, tá falante, tá se sentindo bem, ela tá querendo comprar as coisas, ela tá querendo executar planos, projetos, viagens, porque o estradiol faz isso no cérebro de vocês e é belíssimo. O estradiol ele estimula a libido, o desejo sexual. Quando a mulher está nessa fase com o estradiol alto, a mulher tem mais pensamentos com sexo, mais fantasias sexuais, pensa mais espontaneamente em sexo. E se ela for estimulada a uma relação sexual, ela vai sentir mais libido, mais excitação, mais orgasmo, orgasmo facilitado, mais prazer. Então a excitação, a lubrificação, todas as funções sexuais aumentam quando o estradiol está alto. A mulher na fase que tem estradiol alto, ela tem mais energia, né? Ela cansa menos, ela recupera mais rápido. As atletas adoram competir na fase do ciclo que o estradiol está alto. O estradiol lá no rim, ele impede a eliminação de sódio. Ele segura o sódio e, consequentemente, ele retém líquido. Se ele segura sódio, ele retém líquido. E eu poderia falar mais 2 horas de estradiol no osso, no músculo, na pele, enfim, no sistema imune. O estradiol excita o sistema imune, ele liga a ativação do sistema imune, enfim, eu poderia falar mais 1 hora. E a mulher, então, na primeira fase do ciclo menstrual, ela tá pra cima, quer sair, quer conversar, tá com energia, tá proliferando o útero, tá proliferando a mama, a pele tá boa, tá com o sistema imune exacerbado, tá formando o osso, tá se sentindo ótima, e ela vai lá e faz isso aqui, ó. Ploft, ovula. No momento que ela ovula, esse folículo ele se transforma em corpo lúteo. E esse corpo lúteo agora, os níveis de estradiol, então, vão baixar e vai vir quem? O corpo lúteo pulsando progesterona. O hormônio pró-gestação. Pró-gestar,
progesterona. Então, na segunda fase, os níveis de estradiol caem abruptamente e o corpo lúteo começa a pulsar muita progesterona, que tem esse nome e essa função porque ela é importantíssima. Caso o óvulo que acabou de ser ovulado seja fecundado, a progesterona ela vai preparar o útero para a implantação, vai tornar esse útero receptivo, vai trazer nutrientes, vai edemaciar, vai deixar esse útero bem rico de nutrientes para a implantação, vai avisar o sistema imune que vai vir um embrião se implantar, então ela é imunomoduladora. A progesterona vai relaxar o útero, não vai deixar o útero ficar fazendo contrações para também agir na implantação, vai alterar a motilidade tubária, vai alterar a muco cervical. Então, a progesterona ela vai equilibrar o estradiol e tem essa função importante. Agora pensa comigo, pessoal, pensa comigo. Na primeira fase do ciclo, o teu corpo ele foi inundado de estradiol. Mulher foi feita para trabalhar assim. É belíssima essa fase, as mulheres se sentem muito bem na primeira fase. Porém agora o teu corpo lúteo ele tem que produzir progesterona que equilibre o estradiol. Equilíbrio entre estradiol e progesterona, bem-estar, ciclo regular, tudo certo. Porque a progesterona, pessoal, ela é antagônica. Ela freia o estradiol em alguns tecidos e ela complementa o estradiol em alguns outros. Então a progesterona ela modula o estradiol, ela se complementa com o estradiol, ela freia o estradiol, ela é sinérgica, ela é... A mulher tem que ter esse equilíbrio. Então, no útero que está proliferando, a progesterona chega e fala assim, ó, para de proliferar, não prolifera mais, segura aqui, deu estradiol. Vamos só preparar para a implantação. Na mama, que está proliferando com estradiol, a progesterona é antiproliferativa. Então, progesterona protege o útero e a mama do excesso de produção de proliferação causada pelo estradiol. A progesterona no cérebro, o estradiol ele excita, ele liga, ele solta glutamato. E a progesterona ativa o GABA, que é o neurotransmissor que relaxa, que acalma, que tranquiliza, né? Que deixa a mulher mais sata. E esse equilíbrio entre glutamato e GABA é importantíssimo. E a gente vai entender por quê. Porque se a mulher fizer muito estradiol, muito glutamato, e na segunda fase não conseguir ter esse equilíbrio da progesterona e GABA, TPM, TDPM, irritabilidade, ansiedade, enfim, tá? A progesterona, ela elimina sódio, ela não retém sódio como estradiol. Agora lá no rim ela vai lá e fala, vai embora sódio, joga água fora. Ela é diurética. Estradiol retém líquido, progesterona elimina líquido. E por essas alterações da progesterona também, a mulher não tem a mesma libido na fase lútea do que na fase folicular, a energia dela não é igual, mas a progesterona ela equilibrou a mulher. E se a mulher daí não engravidar, no final do ciclo menstrual, 2 dias antes, cai estradiol, cai progesterona ao mesmo tempo e a mulher então menstrua. E nesse um dia antes, no máximo um dia antes, estourando 2 dias antes, é normal que pela queda do estradiol e da progesterona ao mesmo tempo, a mulher tenha um pouquinho mais de cansaço, um pouquinho de alteração de humor, um pouquinho mais de desejo por comida, enfim, tá? Que daí é um dia antes, sintomas leves que não alteram, tal. O que acontece quando você está em dominância de estrogênio? Agora vamos entender a patologia. O que acontece quando a mulher está em dominância de estrogênio? Quando a mulher produz muito estradiol na primeira fase, né, ou não consegue produzir um bom corpo lúteo e progesterona na segunda para equilibrar, ela produziu demais de estradiol em relação à progesterona, ou tem uma resistência à ação da progesterona, uma resistência à progesterona, agora ela está em excesso de estradiol em relação à progesterona. O que eu falei que o estradiol faz no útero? Ele prolifera, ele estimula o crescimento. Pensa que agora você tem muito estradiol em relação à progesterona e você proliferou demais o seu útero. Na hora de você menstruar, na hora de você descamar esse útero, você vai precisar eliminar tudo isso aqui agora. Era para eliminar isso aqui, agora você vai ter que eliminar isso aqui. O que vai acontecer? Como que isso se manifesta no teu ciclo? Muito fluxo. Doutor, eu tenho muito fluxo. Eu formo coágulos, eu formo postas de sangue, eu perco muito sangue. Consequentemente, o útero, para eliminar tanto conteúdo, ele tem que fazer mais contrações. O útero é um músculo, ele começa a contrair para conseguir ter que eliminar todo aquele tecido que você proliferou, todo aquele sangue coagulado, tudo aquilo que não era para ser tanto, era para ser menos, o útero vai contrair. O que acontece na hora que o útero contrai? Cólica. Com muito fluxo, muita cólica. É um sinal de dominância estrogênio. Outra coisa, a menstruação da mulher foi feita para ser assim, ó, o endométrio prolifera estradiol, antiprolifera progesterona em equilíbrio, menstrua, prolifera, antiprolifera em equilíbrio, menstrua, estradiol,
progesterona em equilíbrio, menstrua. Pensa que agora você está assim, prolifera útero, prolifera demais. E o teu efeito antiproliferativo não consegue alcançar. Então esse ciclo você ficou proliferando demais, o próximo também prolifera. O que começa a aparecer no útero? Patologias proliferativas. Pólipo, adenomiose, miomas, endometriose, todas essas patologias proliferativas em si, ou elas são causadas ou elas agravam com a dominância de estrogênio, porque o útero está sendo o tempo inteiro estimulado a proliferar. E a progesterona que antiprolifera, que freia o estradiol no útero, não consegue. Você não está produzindo ou você tem uma resistência. Na mama, a mesma coisa. Estradiol prolifera a mama. Progesterona freia, segura. Certo? Então, o que acontece? Todo mês você prolifera e não freia a mama. Chega no período pré-menstrual, está com a mama muito sensível, muito dolorida. Doutor Léo, minha mama no período pré-menstrual dói demais, a água do chuveiro bate, dói, eu durmo de sutiã, eu não consigo correr, eu tenho que botar 2 top para ir para academia porque minha mama fica muito sensível. Isso é porque você proliferou demais e não conseguiu frear. Doutor Léo, a minha mama é uma mama fibrocística. Eu tenho um monte de cistinho, um monte de nódulo, um monte de cistinho. Tudo benigno, tá? Eu acompanho, é tudo benigno. Mas eu tenho um monte de cisto na mama. Mama fibrocística é sinal que a tua mama está sendo excitada, proliferada demais. Excesso de excitação, de proliferação mamária. Isso é perigoso. Doutor Léo, no período pré-menstrual, o estradiol, ele excita o cérebro, ele liga, e a progesterona freia, o GABA, né? Então, quando a mulher está em dominância estrogênica, ela excita demais o cérebro, produz muito glutamato em relação ao GABA. Como que fica um cérebro hiperexcitado, o cérebro que foi hiperestimulado? Doutor Léo, no período pré-menstrual, eu tenho ansiedade, irritabilidade, qualquer coisa me irrita, eu brigo por qualquer coisa, eu explodo, eu tenho uma TPM absurda. E aí depois passa isso e eu me arrependo, eu fico mal, eu brigo no meu trabalho, eu brigo com meu marido. E não sou eu, doutor, não sou eu, mas é que a minha cabeça não desliga. Eu não deito à noite, não durmo. A minha cabeça eu tenho dificuldade de desligar. Isso é excesso de excitabilidade neuronal. Quando você excita muito o teu cérebro também, você tem um gatilho, uma predisposição para ter enxaqueca. Doutor Léo, pré-menstrual, minha cabeça dói, eu tenho enxaqueca quase todos os meses, minha cabeça fica muito dolorida. Dominância de estrogênio, está excitando demais o teu cérebro. Você precisa produzir o GABA, você precisa relaxar o teu cérebro. Progesterona é o principal hormônio que desliga o cérebro, que relaxa. É o Rivotril, o GABA, aonde a progesterona se liga no cérebro, além dos efeitos neuroprotetores que ela tem, inúmeros, até mais do que estradiol, a progesterona se liga nos mesmos receptores, dos receptores GABA, que se liga, por exemplo, o Rivotril, que se liga, por exemplo, o diazepam, o Valium, né? É o relaxante natural da mulher. Então, reduz também enxaqueca, esse excesso de excitabilidade, né? O estradiol, eu falei que ele retém líquido. Ele vai lá no rim e segura sódio. Então, na primeira fase do ciclo, você segura sódio, você retém mais, tá? E na segunda fase, a progesterona ela é diurética. Ela tem uma ação de aldosterona, né? Ela elimina líquido. Doutor Léo, período pré-menstrual eu incho, viu? Eu ganho uns 2, 3 quilos, minha mão fica inchada, meus pés ficam inchados, minha barriga incha, fico toda retida. E parece que quando eu menstruo, doutor Léo, eu desincho. O que é isso, pessoal? Você está retendo muito líquido na primeira fase, muito estradiol, e não está conseguindo eliminar na segunda fase, certo? Então você não está conseguindo eliminar, você está em excesso de estradiol em relação ao progesterona, você incha demais, e quando você menstrua, você desincha. Isso é dominância de estrogênio. Não é que uma mulher em dominância de estrogênio vai ter tudo isso. Todos esses sintomas. Tem mulheres que, quando elas estão em dominância estrogênio, elas proliferam muito útero, bioma, pólipo, adenomiose, sangramento e fluxo. Não tem nada na mama. A mama não dói, não fica sensível. Tem mulher que vai muito para a parte emocional. Ficou bicho, irritada, ansiosa e que quer brigar com todo mundo e não tem nada no útero. Não tem um mioma, não tem um pólipo, até o fluxo não é tão intenso. Tem mulher que incha demais, mama sensível, inchaço demais, mas não faz muita alteração de humor ou de sono. Mas geralmente a mulher ela associa mais disso. Geralmente ela tem mais de um desses sintomas, mas não precisa gabaritar todos. Mas isso pode ser dominância de estrogênio, tá? Então, pessoal, espero que até aqui vocês tenham entendido. Obrigado, Verusca. Obrigado, querida. Espero que vocês tenham entendido até aqui a fisiologia, a importância do estradiol, a importância da progesterona, como esses hormônios são sinérgicos, como esses hormônios se complementam, como eles agem no corpo inteiro, não só em útero e em ovário, eles agem no cérebro, na pele, no sistema imune, no metabolismo, em todos os órgãos e sistemas, exercem funções.
E como é importante que a mulher tenha uma produção de estradiol e progesterona que se equilibrem ao longo do ciclo menstrual. Equilíbrio entre estradiol e progesterona, bem-estar, vitalidade, fertilidade, ciclo regular, tudo bem. Desequilíbrio entre estradiol e progesterona, seja por excesso de estradiol, seja por falta de progesterona, mau corpo lúteo ou resistência à progesterona, dominância de estrogênio. Então, até aqui eu acho que vocês entenderam. Agora, o que vocês vão perguntar? Que já perguntaram ali, né? Já perguntaram ali para mim. Falaram assim, Dr. Léo, como eu trato essa dominância? E como, olha lá, ó, D9KM. E como resolver a dominância? Então agora vem a parte ouro da live. Você entendeu já o que está acontecendo. Agora eu preciso saber o que eu faço para resolver, tá? E adivinha, pessoal, existe alguma pílulazinha mágica? Existe um remedinho que eu vou te dar? E aí você vai tomar e tudo se resolveu? Não existe. Pílula anticoncepcional não trata a dominância de estrogênio. Quando você tomar a pílula anticoncepcional, você vai inibir o teu estradiol, tua progesterona, não vai ter mais aquele ciclo bonito, não vai ter os efeitos do estradiol no teu cérebro, na tua libido, na tua pele, no teu osso, no teu músculo, não vai ter os efeitos da progesterona no teu cérebro, não vai ter mais, você vai inibir tudo. Pode se sentir melhor? Pode, dependendo do quão severa a tua dominância estrogênica, você até se sente melhor com a pílula. Só que se você não tratar as causas, o momento que você tentar parar a pílula vai acontecer o quê? Vai voltar tudo e vai voltar tudo até pior. Você precisa resolver as causas. Então anotem aí, ó, tratamento de dominância de estrogênio. Tratar as causas desse desequilíbrio. É tratar o porquê que você está produzindo muito estradiol ou por que você está produzindo pouca progesterona ou se você tem na sua genética uma resistência à progesterona. Tá? E agora nós vamos falar o que prepara o print aí. O que aumenta estradiol. Então separei para vocês. Eu não vou ficar nessa tela aqui, mas eu separei, eu até vou suspender os comentários aqui rapidinho para que vocês vejam, tá? Vou passar item por item então. Perimenopausa, quando a mulher está com o ovário envelhecido, a mulher ela tende a perder o freio, ela diminui a produção de inibina. Sem inibina nos ovários, ela começa a ter muito estímulo com o FSH, o FSH sobe. Esse FSH, por mais que esse ovário esteja envelhecido, recruta muitos folículos. E a mulher começa a fazer surtos, tempestades de estrogênio. Todos os estudos de perimenopausa mostram que as mulheres perimenopausais produzem mais estradiol e mais estrogênio do que as mulheres que são mais jovens. Pela fisiologia mesmo, por mais não tenha nenhuma outra alteração, só pelo fato de você estar na perimenopausa, você pode experimentar alguns ciclos com dominância estrogênio. Inflamação, pessoal. Inflamação ativa a enzima chamada aromatase. Olha só aqui, ó. Agora eu vou escolher um ativo aqui, porque agora nós vamos separar os homens dos meninos aqui. Presta atenção nessa imagem. Essa imagem é como formado o estradiol no teu corpo. Olha aqui, ó, aqui na primeira coluna, aqui em branco, aqui, ó, DEA, tá vendo DEA, o hormônio? Dehidroepiandrosterona. Olha esse hormônio, ele é convertido em androstenediona, em testosterona e em dihidrotestosterona. O DEA, ele é o precursor de todos os androgênios. Certo? Olha a importância do DEA. E agora olha como é formado aqui em amarelinho, aqui, ó, a estrona e o estradiol. Tá vendo que a estrona, ela vem convertida de uma flechinha da androstenediona, então a androstenediona forma estrona. E a testosterona, aqui embaixo, a testosterona, ela transforma em estradiol. Então toda a estrona e todo estradiol, todo estrogênio, doutor Léo, veio de uma testosterona, de uma androstenediona? Sim. É por isso que quando você aumenta a DEA, é por isso que quando você suplementa a testosterona, repõe testosterona, você também vai aumentar a tua quantidade de estrogênio. Mas isso é para outra live. Agora, olha em amarelinho, ali em vermelhinho, sublinhado, enzima aromatase. Quem transforma os androgênios, a androstenediona em testosterona, em estrona, estradiol, é a aromatase. Essa enzima lá no ovário e também que tem em outros tecidos, como o cérebro, como tecido gorduroso, como tecidos periféricos, é a aromatase que transforma androgênios em estrogênios. Então, é essa enzima que produz. Agora, vamos voltar aqui, ó, escolher outro ativo. Vamos lá. A inflamação aumenta a expressão de aromatase. Quando você está inflamada, você estimula muito essa enzima. Então, você começa a converter muito a tua testosterona em estradiol. Isso é péssimo.
Isso é péssimo para uma mulher. Diminui vai fazer uma insuficiência de testosterona e vai produzir tudo estradiol. Você começa a produzir muito estrogênio e ainda zera a tua testo. O ideal é o equilíbrio. Quando você tem muita gordura corporal, toda gordinha, toda mulher que tem muito tecido gorduroso é estrogenizada. Porque a aromatase está no tecido adiposo. Quanto mais gordura você tiver no teu corpo, mais aromatase você faz. Maior a sua produção de estrogênio. Resistência à insulina, ela corrobora tanto com o acúmulo de gordura quanto com a inflamação. Então, se você está comendo muito carboidrato, muito açúcar, com a insulina muito alta, você também está ativando a aromatase. O estresse crônico também inflama, estresse crônico também piora a formação de corpo lúteo. Estresse crônico está na causa, né? Da causa e consequência da dominância estrogênio. Xenoestrogênios, esses plásticos, esses perfumes, essas maquiagens, todos esses produtos de ticket de mercado, sabe? Quer teu recibo? Eu já tiro a mão e falo, não, eu não quero. Eu não tenho pavor disso aí, porque ali tá um monte de xenoestrogênios, plástico, tomado em plástico, agrotóxico, enfim, tá? Vários deles vão se ocupar os receptores de estrogênio, mesmo que não tenha níveis aumentados de estrogênio, eles estão se comportando, né? Quando o estradiol, olha, desintoxicação prejudicada e desbiose intestinal. Quando o estradiol ele é produzido, ele precisa ser eliminado. Pensa que você está produzindo muito estradiol, muito lá na perimenopausa, fazendo surto, ou você está inflamado, ou você está com excesso de gordura corporal, você tem muito estradiol. Vai depender agora de você eliminar. Para você eliminar o estradiol, você tem que fazer lá no fígado. Então, primeiro empacotar ele, hidroxilar ele, e essa fase já exige complexo B, zinco, selênio, e aí essa fase também gera radicais livres. Então, quanto mais inflamada você for, quanto menos antioxidantes ali, você já também causa um estresse oxidativo. E a segunda fase, você precisa metilar ou glucuronidar o estradiol. Numa segunda fase. Então, primeiro você hidroxila e depois você glucuroniza ou você metila ele. Então, você tem que estar com a metilação em dia. Se a tua homocisteína é alta, se você não tem complexo B, deixa eu voltar aqui os comentários. Se você não tem complexo B, se a tua homocisteína é alta, você não consegue metilar. A Conte, a catecol, metiltransferase é a principal, uma das principais enzimas que metila estradiol e estrona para eliminar eles. E também você precisa glucuronizar o estradiol. Então é como se você empacotasse ele. E agora onde que o teu estradiol vai ser eliminado? Pela bile. No teu fígado, na bile e nas fezes. Ele vai cair no intestino, pro teu intestino estar fazendo peristalse, encaminhar isso e ele ser eliminado nas fezes. Problema, a mulher não vai no banheiro, fica 3, 4, 5 dias sem evacuar. O intestino dela é parado. Aquele estradiol cai, e se a mulher tiver uma desbiose, tiver comendo glúten, tiver comendo lácteo, aquele intestino... fezes... né? Ou constipada, fermenta, come qualquer coisa, a barriga fica... Né? Se você tiver desbiose, excesso de gram negativo, as bactérias que produzem, tá? Alguma enzima chamada beta-glucuronidase, essa beta-glucuronidase desconjuga o estradiol. Então o estradiol é recirculado, ele vai ser absorvido de novo. E você não consegue eliminar. Você elimina ele no intestino, mas o teu trânsito não funciona. Você tem excesso de bactérias gram-negativas que desconjugam esse estradiol faz isso. A gente chama de estroboloma. Então, se você não tiver uma boa vida de detoxificação, de eliminação, você já fase 1, fase 2 no fígado, que exige uma série de nutrientes, exige estar com uma boa metilação, ou se você tem desbiose, você está produzindo excesso de estradiol. Então, recapitular, perimenopausa, inflamação, excesso de gordura, resistência à insulina. Estresse crônico, xenoestrogênios, xenobióticos, má detoxificação, tanto fase 1, fase 2 no fígado, má metilação, falta de nutrientes, falta de zinco, de selênio, de complexo B, de antioxidantes, há vários aminoácidos, como metionina, tirosina. Ou se o teu intestino não funciona, se você está comendo um monte de coisa, você está com uma desbiose, você não elimina, e aí você acumula estradiol, então você começa a acumular muito. Me diz hoje como que as mulheres entre 40 e 50 anos estão chegando na perimenopausa, estão chegando desinflamadas, estão quase mais de 50% em sobrepeso e obesidade, estão chegando inflamadas, estão com deficiência de ferro, estão com deficiência de hormônios tiroidianos, estão com deficiência de zinco, de selênio, estão com o intestino que não funcionam, estão com excesso de gordura corporal, estão usando um monte de maquiagem, de um monte de coisa, foram se contaminando a vida inteira com xenoestrogênios, o intestino não funciona, constipação severa, excesso de estradiol. Então como que faz? Prepara o print. Como que faz para diminuir estrogênio? Vamos lá, olha aqui. Estilo de vida, pessoal. Você precisa dormir bem, você precisa não ser estressado, você precisa fazer exercício físico, você precisa ter saúde do teu intestino, você precisa não estar inflamada, você precisa perder gordura. Se você está com gordura em excesso, está com estrogênio, você precisa entrar na academia, você precisa fazer uma dieta, você precisa procurar um nutri.
Você precisa começar um exercício físico. Você precisa então desinflamar, antioxidar. É importante cúrcuma, resveratrol, NAC, ácido alfa-lipoico, astaxantina. A gente consegue dar um monte de antioxidante inflamatório, mas não vai adiantar se você não perder gordura, não ter um estilo de vida saudável, não conseguir desinflamar, não corrigir teu intestino, corrigir deficiência nutricional, dosa complexo B, dosa zinco, dosa selênio, dosa tua homocisteína, vê como está a tua metilação, vê como é que estão o ferro, a ferritina, vê como é que está o nível da maioria dos teus, repõe o magnésio, faz lá, melhorar a metilação, olhar para a homocisteína, resgatar a glutationa, né? Dá a glicina, dá a cisteína, dá o selênio, que é o principal mineral que vai fazer a glutationa, melhora a fase 1, fase 2 de desintoxicação hepática, corrige a desbiose, tira os alimentos que te inflamam, tira açúcar, tira glúten, tira lactose, começa a observar teu intestino, tomem água, comam frutas, comam fibras, faça o intestino de vocês funcionar. Se você não tiver o intestino funcionando, você não tem saúde. Sem saúde gastrointestinal, você não tem saúde, você não absorve, você não elimina. Tá? E evite toxinas. O melhor detox é não se intox. O melhor detox é você evitar de tomar em garrafa de plástico. O melhor detox é você evitar pegar no ticket no mercado, passar um monte de creme, um monte de coisa, perfume na pele. Cara, tenta evitar o mínimo possível das coisas, tenta evitar, tá? Então, isso aqui é o tratamento do excesso de estrogênio, do excesso de estradiol. Desinflama, perde gordura, melhora o estilo de vida, melhora o intestino, repõe os nutrientes, corrige a tireoide, corrige a metilação. Então vocês precisam de um médico, vocês precisam fazer uma avaliação, vocês precisam fazer exame para ver onde é que está o problema de vocês. Corrige o ferro, dá um magnésio, faz suplementação, age no estilo de vida, nos hormônios e na suplementação, nossa pirâmide. Né? E aí a progesterona, olha só pessoal, olha a complexidade do ovário, presta atenção agora, hein? Presta atenção na progesterona, você tem muita dúvida de progesterona, tenho 2 aulas completas só de progesterona, de tanta dúvida que vocês têm, e todo dia eu recebo no meu direct, nos meus comentários, nos meus vídeos lá do YouTube, todos os dias dúvidas, progesterona, paciente utilizando progesterona errada, não sabe avaliar. Presta atenção. Quando você ovula, ovulou, você tem que agora, o teu folículo que rompeu, ele vai se transformar numa glândula do 0, 4 centímetros no teu ovário, 4 centímetros, uma bola de fogo. Corpo lúteo, hipervascularizada, você vai ter que começar a formar muitos vasos ali, porque vai começar uma intensa esteroidogênese. Você vai produzir muito hormônio, mas muito mais que estradiol. A progesterona é absurda. O corpo lúteo ele precisa de nutrientes, ele precisa de mitocôndria, ele precisa de ferro, ele precisa que tenha hormônio tiroidiano, porque ali tem receptor de T3. Se você não tiver T3, você não consegue estimular suas mitocôndrias, a produção de esteroides. Se você não tiver colesterol, ou gordura saudável, ou colesterol, você não forma progesterona. Você precisa dar suporte, porque o teu corpo lúteo é uma glândula que se forma do zero, todos os meses. Você já tem a tua tireoide, você já tem tua adrenal, você já tem teu ovário produzindo estradiol. Agora o corpo lúteo ele se forma do zero e se torna a glândula esteroidogênica mais ativa do corpo da mulher. Colesterol, mitocôndrias, ferro, sem ferro, essas enzimas que produzem essa maquinaria hormonal não funcionam, deficiência de ferro não forma corpo lúteo. A vitamina D é o principal hormônio que estimula essa enzima ali, ó, 3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase, que é a principal enzima do corpo lúteo. É ela que transforma pregnenolona em progesterona. Se você não tiver a vitamina D adequada, você não forma bom corpo lúteo, que você não consegue converter pregnenolona em progesterona. O T3 eu já falei, e nutrientes para fazer esse corpo lúteo. Então, pessoal, olha só, o que você precisa, o que pode alterar a tua função do corpo lúteo, por que você não produz um bom corpo lúteo, por que você não tem uma boa progesterona? Estresse excessivo e disrupção circadiana. Um dos principais motivos para você não formar um corpo lúteo é excesso de cortisol, é estresse, você não dorme bem, você não tem um ritmo circadiano, você dorme tarde, acorda tarde, passa o dia inteiro cansado e à noite tua cabeça acende, não desliga, é cortisol noturno alto. Exercício físico intenso, como estresse para o corpo, restrição calórica, sem calorias, uma desnutrição, você não tem, o teu corpo ele diminui a tua síntese de T3, mitocôndria inflamada, disfunção mitocondrial, inflamação e estresse oxidativos, né? Doenças da tireoide, hipotireoidismo, resistência à insulina, obesidade, deficiências de vários nutrientes necessários para o corpo lúteo. Então, como é
que eu faço para produzir mais, dar suporte para o meu corpo lúteo, melhorar o sono. O principal antioxidante anti-inflamatório do corpo lúteo, do seu corpo, da natureza, do planeta Terra, chama-se melatonina. Se você não dormir bem ou não estiver produzindo boa melatonina, você não vai produzir um bom corpo lúteo. Você vai estar com estresse oxidativo. Reduzir estresse, gente, é uma das coisas mais difíceis. O Instituto Americano de Estresse, ele acredita que 80% das doenças da vida adulta são relacionadas a estresse. Peso adequado, melhorar a resistência à insulina, desinflamar, antioxidar, aumente a sua vitamina D. Pelo amor de Deus, vitamina D não pode ser 20 e 30, principalmente uma paciente climatério. Chegando à menopausa, tem que ser pelo menos 40, pelo menos. Tá? Se você tiver uma doença autoimune, se você tiver dominância estrogênio, se você estiver tentando engravidar, se você ter qualquer disfunção imunológica, qualquer coisa, você precisa de mais níveis de vitamina D. E a gente consegue, nós médicos conseguimos deixar isso com segurança nesses níveis, né? Hormônios tiroidianos adequados, preciso de ferro, deficiência de ferro é muito comum numa mulher com dominância estrogênio, porque ela está menstruando demais, ela tem muito fluxo, ela tem adenomiose, mioma, pólipo, então é muito comum. Enquanto você não dá o ferro para essa paciente, ela não vai melhorar nada. Só de ter ferritina baixa, deficiência de ferro, você já não vai sair da dominância estrogênio. Primeiro ponto, avaliar o ferro. O zinco, ele é antioxidante, ele estimula a sódio, a superoximutase, ele estimula também os receptores de FSH, ele é imunomodulador, o principal mineral do sistema imune é o zinco. Estou falando mineral, o principal hormônio é a vitamina D, o principal mineral é o zinco. B6, né? A B6 aumenta diretamente a produção de progesterona, melhora a metilação também, reduz estradiol, vitamina C, causa um aumento direto na progesterona até 77%, assim como, por exemplo, T3, hormônio tiroidiano, tá? Estudos mostram deficiência de hormônio tiroidiano e produção de progesterona baixíssima. Quando você corrige o T3, aumenta, tá? Magnésio, Vitex, Agnus, Casto, ou mesmo repor a progesterona de fase lútea. Dar progesterona para uma paciente em dominância estrogênio vai ajudar muito ela. Vou voltar aos comentários aqui agora que a gente vai interagir um pouquinho. Vai melhorar muito a progesterona de fase lútea quando tem uma paciente de dominância estrogênio, você dá corretamente, pós-ovulação, uma dose adequada, você dá um suporte de progesterona de fase lútea, você melhora muito a dominância estrogênica da paciente, tá? Mas não trata a causa. Ao mesmo tempo que eu estou dando progesterona de fase lútea, eu preciso de inflamar, eu preciso corrigir o sono, o estresse, eu preciso melhorar o intestino, dar os nutrientes que faltam, corrigir o ferro, dar antioxidante. Então, assim, a gente consegue trabalhar com a progesterona, mas todo o suporte. Então, pessoal, o que eu queria dizer para vocês? There is no magic pill. Não tem pílula mágica. Não tem pílula mágica. Obrigado, Dr. Rodolfo. Entendeu? Não existe pílula mágica para corrigir dominância estrogênio. Você tem que ir na causa, tem que fazer uma avaliação, você tem que fazer exame, você tem que suplementar, você tem que melhorar teu intestino, você tem que ver a tua alimentação, você tem que ver teu sono, a tua rotina, você tem que ver teus nutrientes, você tem que ver tua função tiroidiana, como é que tá teu ferro, tua ferritina, perder gordura corporal, construir massa muscular, né? Desinflamar, e aí você pode utilizar a progesterona. Se a tua dominância de estrogênio for severa ao ponto de você ter uma endometriose, ao ponto de você ter uma adenomiose que te cause anemia, que tá, às vezes tem que bloquear. Gestrinona funciona muito bem para bloquear. O que é gestrinona? Ou, por exemplo, Genogest, ou alguns outros métodos que tem progesterona. Eles vão ser progesterona mais forte, progesterona sintética, eles bloqueiam o estradiol. Por isso que a gestrinona é um baita progestina, um hormônio sintético de progesterona que bloqueia estrogênio. No momento de você pegar uma paciente com dominância estrogênio, aumentar, e se ela precisar fazer um bloqueio, você bota uma gestrinona que bloqueia estrogênio, a paciente vai se sentir ótima. Ela vai melhorar o humor, ela vai desinflamar, ela vai diminuir celulite, ela vai diminuir gordura, ela vai, entendeu? Agora, nem todo mundo precisa fazer bloqueio. Eu tenho várias, mas assim, ó, a grande maioria das minhas pacientes que têm dominância estrogênio leve, moderada, não estão bloqueadas. Agora, tem alguns casos que exigem bloqueio. Então, assim, eu junto com a paciente, em posse de todos os exames, mostrando tudo isso para ela, o teu aqui, a gente vai corrigir isso, vai fazer isso aqui, que a gente bola a melhor estratégia. Não, vamos bloquear, vamos tentar sem bloqueio, vamos ver como é que funciona, vamos fazer uma ablação endometrial, tem um monte de coisas que o médico treinado, capacitado, que entenda de fisiologia hormonal, que entenda de fisiologia nutricional, que entenda de pessoa, que entenda o todo,
E não simplesmente o médico que fica assim, você tem que usar essa pílula aqui, isso aqui. E a paciente tá morrendo, tá com a tireoide ferrada, tá com deficiência de ferro, tá com o intestino que não funciona, tá com não sei o que, e ele só quer dar a pílula, só. Porque assim, se você chegar uma paciente com dominância de estrogênio, tá? Isso aí, Elizabeth, isso aí, claro, a Elizabeth é ginecologista, minha colega, né? Um assunto tão negligenciado, é isso mesmo. Porque 99% dos colegas médicos, ginecologistas, e eu me incluo nisso, quando não tem esse tipo de treinamento, esse tipo de visão, quando não estuda a fundo, pega uma paciente com TPM. Qual que é o tratamento número 1 guideline para TPM? Anticoncepcional, antidepressivo, tá? Mioma, qual o número 1? Anticoncepcional. Endometriose, endomiose, qual que é o número 1? Anticoncepcional. Né? Pega uma paciente com TPM, com inchaço, sangrando, com pólipo, com adenomiose. Você tem que usar esse pílula aqui. Vai usar essa pílula aqui, ó. Tem que tomar isso aqui, você não pode menstruar. Mas não quero bloquear, doutor. Não, mas você tem que usar. Beleza, aí a paciente não melhora, é óbvio que ela não melhora. Ela pode até melhorar do sangramento, mas ela tá cansada, ela tá com ferro ferrado, ela tá com deficiências nutricionais, o intestino não funciona, tá inflamadaça. E aí o cara pega de lá um hemograma, uma creatina, um TSH, não perde T3 no PT4, porque isso é coisa de charlatão. E aí chega lá a paciente, não, os exames estão normais. Isso aí é estresse, tá estressado, toma aqui, fluoxetina, toma aqui, sertralina. Então, anticoncepcional, antidepressivo. A paciente não consegue pregar o olho, a cabeça dela não para. Tá aqui, ó, o que acontece? Toma aqui um Zolpidem, um Donarem, toma aqui um Rivotril, vai dormir. Quando ela só precisava de equilíbrio de progesterona, ou diminuir o estradiol dela, estabilidade neuronal. E a paciente não melhora, ela fala, não é possível, eu vou num cardiologista fazer um check-up, eu não tô bem. E aí o casamento indo pras cucuias, sem libido, irritada com o trabalho, as pessoas... Aí ela vai lá no cardiologista, fala, não, vamos fazer um check-up, eu tô me sentindo estranho, não sei o quê. Aí o cara pede lá um colesterol que era para ser 200, tá em 230, e o cara, olha aí, ó, você tá com colesterol alto, pega aqui, ó, estatina, pau. Estatina bloqueia a via do mevalonato, que é a via que vai produzir colesterol, vai baixar o colesterol? Vai. Mas bloqueia também a síntese de coenzima Q10. A mitocôndria dela já não funciona, já está disfuncional. Por uma série de outros fatores, por contaminantes ambientais e tal. Acabou a mitocôndria dela, né? Sem coenzima Q10, sem transporte de elétrons, sem formação de ATP. A mitocôndria é disfuncional. A paciente começa a ter o principal efeito colateral de estatina, que é dor muscular, dor, fraqueza, brain fog, névoa mental, névoa cerebral, não consegue mais pensar, não sei o quê. E aí ela começa a medicar pra dor, né? Vai no ortopedista e recebe um corticoide. Aí começa o... Então assim, o que eu tenho que fazer com uma mulher em dominância estrogênio? Tem que mostrar pra ela o porquê que ela tá. Eu tenho que corrigir o estilo de vida dela. Eu tenho que falar pra ela da importância do sono, de dormir cedo. Eu tenho que falar para ela da importância do intestino, da importância do fígado. Eu tenho que dosar os nutrientes dela, mostrar, olha, sua ferritina está em 20, vamos fazer uma reposição de ferro na veia, porque o ferro oral vai demorar um pouquinho para subir, e você está muito cansado, você precisa de ferro para tua mitocôndria, você precisa de ferro para tua tireoide, você precisa disso aqui, vamos corrigir? Olha, teu TSH, T3 não está convertendo bem, mas vamos primeiro fazer o ferro, vamos ver se não sobe aqui. Vamos usar uma cúrcuma. Cúrcuma é excelente para o que você tem, uma resistência à insulina. Vamos usar uma metformina, vamos adicionar uma creatina agora que você vai começar a treinar, a fazer isso. Vamos dar uma progesterona de fase lútea. Olha só, vou te ensinar. Depois que você ovulou, você produz progesterona. Você já produz progesterona. Eu vou te dar um pouquinho mais de progesterona para nessa fase aqui você conseguir equilibrar, porque você está produzindo muito estrogênio. E por enquanto, você precisa desinflamar, porque você está inflamado, você está com um excesso de gordura corporal. Mas por enquanto se a gente vai corrigindo, você vai treinar, você vai fazer dieta, a gente vai melhorar teu intestino, vai melhorar tua tireoide, teu ferro, teus nutrientes, suplementar, vamos dar uma progesterona para te dar um suporte. E aí você traz a paciente para o tratamento, você melhora as funções fisiológicas, você não bloqueia, ela começa a desinchar, ela começa a ter um ciclo mais natural. É fantástico. Isso é o verdadeiro tratamento da dominância de estrogênio. Isso é o verdadeiro entendimento, isso é ajudar a mulher, isso é preparar ela para quando ela chegar na menopausa, ela não chegar destruída. Não chegar utilizando um antidepressivo, um anticoncepcional, um remédio para dormir, um remédio para colesterol, um remédio para não sei o quê. Isso aí é a falência da medicina, esse tipo de medicina aí, entendeu? Então, é complicado. Agora, vocês precisam entender que você não pode se vitimizar e terceirizar a tua saúde. Ah, doutor, mas eu fui no meu médico, ele me passou isso. Não, você tem que tomar a rédea. Então, por isso que informação é poder. Você não consegue fazer sozinho, mas você tendo a informação, você consegue ir atrás, você consegue comunicar, você consegue ver se aquele colega está adequado, está atualizado, se ele entende, se ele está... Ou não, né? Então, é isso, pessoal. Dominância estrogênica é isso. É uma epidemia.
É uma epidemia de dominância estrogênio. Uma epidemia. Muitas mulheres estão com dominância estrogênio todos os dias. Mulheres com problemas menstruais, hormonais, distúrbios menstruais, tudo. Todas as mulheres, tá? E aí vocês vão me perguntar, aí já me perguntaram aqui que eu já vi, né? Já vi aí, vocês perguntaram resistência à progesterona, né? Então é um tema que pouca gente estuda, pouca gente sabe. Se dominância estrogênio ninguém sabe, imagina a resistência à progesterona. Mas assim, ó, vou dar um toque pra vocês, tá? Rapidinho aqui, 5 minutinhos e aí vamos responder dúvidas, tá? Presta atenção, tem mulheres que têm dominância estrogênio desde a primeira menstruação, na adolescência. Doutor Léo, desde a minha primeira menstruação, tenho cólica, eu tenho fluxo, eu me sinto péssima, eu incho, eu tenho... Desde a primeira, a paciente não é inflamada, ela não tem alteração do intestino, ela é uma adolescente de 16, 15, 20 anos, 18 anos, e aí ela já foi no ginecologista, a primeira coisa que ela fala pra você, ó, já passei por várias pílulas, se os médicos só me dão anticoncepcional, eu não me sinto pior sem a pílula do que com a pílula, porque essa mulher, ela tem uma questão genética de resistência à progesterona. Por mais que ela não esteja inflamada, por mais que ela produza estradiol e progesterona em equilíbrio, a progesterona dela não consegue agir no receptor. É um problema de resistência ao receptor. Essas mulheres, elas começam a desenvolver miomas precocemente. Mulher com 20 anos não é para ter mioma. Mulher com 20 anos não é para ter adenomiose focal. Então, paciente minha de Foz do Iguaçu, adenomiose focal, 26 anos. A irmã dela endometriose, a mãe dela endometriose. Essa mulher, ela herdou. Se eu não tratar essa adenomiose focal, se eu não tratar essa resistência à progesterona, ela vai evoluir. Eu tenho uma paciente minha, tá, aqui de Santa Catarina, não vou falar a cidade, mas essa paciente, presta atenção, olha essa história. Ela chegou pra mim com 41 anos, uma endometriose ferrada, toda tomada, toda bloqueada com endometriose, fundo de saco, tudo. E, cara, eu olhei pra ela e falei, olha, o teu caso é cirúrgico, né? Então, eu não tenho o que fazer. Foi pra uma cirurgia complexa, 6 horas de cirurgia. Eu conheço a equipe que operou, retirou o útero, retirou o vaso, assim, limpou, tá? Eu fiz o tratamento pra ela. Paciente hoje, 42, 43 anos, tá na melhor fase da vida dela, se cuida horrores, joga beach tênis, é suplementada, os exames dela são maravilhosos e ela tá muito bem. E aí, eu conversando com ela, ela chegou pra mim e falou assim, Dr. Léo, minha filha tem 15 anos, a senhora atende? Eu falei... Vamos ver o que é, né? O que pode ser, mas atendo. Não, a minha filha, eu não consigo sentar com ela na mesma mesa quando ela tá no TPM. Já, né? Que experiência, né? Tenho bastante experiência clínica com isso. Falei, sério? Não, ela vira o bicho, eu não consigo conversar com ela, não sei se é adolescência, o que tá acontecendo. Ela também tem uns problemas menstruais, eu queria trazer ela pra você avaliar. Cara, a menina chegou a 15 anos, assim, ó. Linda, perfeita, menina maravilhosa, nota 10, inteligente, educada, sabe, bom status, os exames todos perfeitos. E ela me contou a história do dominância estrogênio. Falei, Léo, eu tenho muita cólica, eu tenho TPM, eu me sinto assim, assado, assim, darará. Desde quando? Não, desde as minhas primeiras menstruações, 15 anos, toda perfeita, saudável, os exames perfeitos, tireoide perfeita, ferro, tudo perfeito. Com todos os sintomas de dominância estrogênio. Falei, você tem dominância estrogênio, você tem uma resistência à progesterona, e se você não começar a tratar agora, você vai chegar nos 41 anos sem útero, com adenomiose, com endometriose, com tudo. Tá? E aí eu comecei o tratamento de dominância estrogênio para uma menina de 15 anos, e ela tá muito bem. Então, assim, resistência à progesterona é o histórico, é aquela mulher que ela tem um histórico familiar, a mãe tem endometriose, a mãe tem endomiose, alguém na família tirou o útero, ela desde as primeiras menstruações, abram o olho com esse tipo de mulher. Senão ela vai evoluir, fazer toda a história clínica do dominância estrogênio, vai passar por vários médicos, vai usar vários anticoncepcionais, nunca vai melhorar, nunca ninguém vai identificar, nunca ninguém vai tratar. E essa aqui é a questão, tá? Então, pessoal, é isso. Agora eu vou responder algumas perguntas que eu tinha para falar. Espero que tenha conseguido aí esclarecer algumas coisas a respeito desse assunto. É um assunto que eu estudo muito, que eu li muita literatura de estradiol, li muita literatura de progesterona, leio muito literatura de perimenopausa, leio muitos livros, artigos, tudo que sai desse tema eu leio, eu estudo e tenho muita experiência clínica. Então estou aqui pronto para responder as dúvidas de vocês. Tem várias pacientes minhas aqui, hein? A Aline, a Jussara. Bom, desculpa aí se tem mais pacientes que eu não vi aqui. A Carlinha, que trabalha comigo, que é meu braço direito, que manda toda a minha agenda, né? Várias pacientes minhas aí, desculpa aí que eu não vi, tá? E vários colegas, a Elizabeth tá aqui, vários, o Dr. Dolfo, vários colegas médicos aqui prestigiando também. Como marcar consulta? Cara, se você entrar no meu perfil, se você entrou no meu perfil, a primeira coisa tá lá, consultas online.
clique aqui, tá ali. Só clicar naquele link, cai direto, tá? Nesses casos de herança, você faz bloqueio com estradiol. Essa minha paciente está usando progesterona cíclica, tá? Doutora Késia, minha colega, minha amiga, prazer te ter aqui, querida. Sempre tive muitas cólicas. Gestrinona. Gestrinona pode ser utilizado, Anne. Tá? Ô, Anne, pode ser utilizada. É excelente. Agora, a maioria das minhas pacientes não precisa de bloqueio. Agora, paciente com endometriose, isso não tem dúvida. Eu sempre vou bloquear. Sempre, sempre. Se a paciente não quiser, eu vou fazer tudo por ela. Mas eu sempre oriento bloqueio. E eu tenho algumas pacientes não bloqueadas que com endometriose que estão estáveis, né? Mas, assim, se for também uma paciente com muitos miomas, muito sangramento, assim, às vezes é melhor bloquear. Mas isso depende de caso a caso. Doutor, tenho falta de libido. Qual exame precisa fazer? Você vai lá no YouTube, Cadeia 82, tá? Vai lá no YouTube, escreve Dr. Leonardo Jacobsen libido. Assiste aquela live, que é uma live igual essa, só que só sobre libido, tá? Doutora Bianca, boa noite, minha amiga. Quero fazer uma live contigo, hein, Bia? O pessoal pediu bastante teu nome quando eu abri. Tá? Então, olha só, a Anne tá perguntando ali, ó, uma médica aqui, minha colega, mas nesses casos que a paciente tem resistência à progesterona, respondem bem a reposição à progesterona? Pensa comigo, Anne, tem uma resistência aqui, ó, esse vidro, isso aqui é um vidro, tem uma resistência. Aí eu quero quebrar essa resistência, eu quero pegar o que tá desse lado aqui, desse vidro. Então tem uma resistência, eu tô dando soquinho nesse vidro. Soquinho. Vou quebrar? Não vou quebrar. Agora chega e faz aqui, ó. Pau! Quando eu aumento a dose, quando eu dou mais, eu consigo quebrar a resistência. Então, nem todo caso de resistência à progesterona, né, vai ficar bem só com progesterona. Depende do quanto a paciente tolera de dose, enfim. Mas sim, a reposição de progesterona lútea vai ajudar mesmo as pacientes com resistência à progesterona, porque eu estou dando mais dose, eu estou quebrando a resistência. Tá? Melhora, é impressionante. Agora, se a paciente não melhorar, não sentir bem, o que eu faço? Ou ter algum efeito colateral adverso, muito grave, tudo, bloqueio, converso com ela, entendeu? Mas pode ser feito sim, tá? Excelente pergunta, obrigado pela sua pergunta. Dominância causa escape depois da menstruação. Pode, quando você tá no meio do ciclo, você produz muito estradiol, 500, 600, 700, tá? Não, depois da menstruação, não depois da ovulação. Não, depois da menstruação não. Depois da menstruação, a principal causa de escape depois da menstruação, ou endometrite crônica, ou istimocele. Se você já tem cesárea, pesquisa sobre istimocele. Ou endometrite ou istimocele. As duas principais causas de escape depois da menstruação. Hipotireoidismo pode causar também, tá? Mas eu apostaria minhas fichas aí em istimocele. Gestação molar está ligada à produção de estrogênio. Nada a ver. Nenhuma relação com dominância estrogênio. Vamos fazer, ó. A Bia acabou de aceitar a live. Doutora Bianca Cabral. Nós vamos fazer uma live, eu e ela. Ao vivo aqui, o convite e o aceite. Tem o TPM fortíssimo, a vitamina D de 33. Bom, um dos caminhos, uma das causas de TPM fortíssima é a dominância estrogênio, tá? Mas também tem o transtorno disfórico pré-menstrual, né? O TPM, 5% das pacientes têm, que é um efeito paradoxal ao GABA, um efeito paradoxal à progesterona. Tema para outra live, tá? Alimentos para diminuir o estradiol, excelente, principalmente alimentos ricos em fibras. Todos os estudos com nutrição mostram que quanto mais fibras você tiver na sua dieta, melhor vai ser a sua eliminação de estrogênio. E uma dieta rica em fibras chega a baixar de 20% a 30% os níveis de estradiol. Então, fibras, frutas, vegetais, enfim, prebióticos. Dr. Léo, quando usa 3 pumps de estradiol, 200 de progesterona. Cara, isso aí não é para essa live de hoje, né, Andréia? Essa aí é para live de menopausa aí, né? E aí a tua dúvida é muito específica, isso é consulta, né? Se eu tô usando 3 pumps, estradiol, isso aqui. Não, isso aí tem que ver com o médico que tá te acompanhando a tua reposição, né? Nossa amada doutora Bianca. A Bia nota 1000 para a doutora Bianca. Uma das médicas que mais sabe disso que eu estou falando aqui também, que mais sabe de intestino, saúde gastrointestinal. Doutor, progesterona em pacientes com endometriose e adenomiose na menopausa, porém com efeito colateral de muitas cólicas, alterações e humor e sangramento. Na verdade, o problema não é a progesterona, tá? Adriana Souza. Porém, quando você tem uma paciente com adenomiose, com endometriose, que começou a reposição hormonal e começou a ter escape, começou a ter cólica, começou a ter dor, a dose de estradiol está ficando inadequada. Ou você está com o estradiol muito alto, e aí você tem que dosar o estradiol em uso dos hormônios para ver, ou realmente, aí pode ser que a dose de progesterona está insuficiente. Então, aí é uma questão de ajuste com o teu médico, tá? Ele vai conseguir te orientar em relação a isso. O André deu risada, né, André?
Já tem alguma live sobre climatério? Tem. Cláudia, faz o seguinte, querida. Essa dica de ouro para você. Vai lá no YouTube, escreve Dr. Leonardo de Jacobson. Então, no meu canal você vai ver os vídeos que tem lá. Tem vários, tem de progesterona, estradiol. Mas escreve assim, Os Segredos da Perimenopausa. Assiste essa live. Essa live é sensacional. Para quem tá no climatério, se tá na perimenopausa, entre os 40 e 50 anos, com dominância estrogênio e tudo, vai lá e escreve Os Segredos da Perimenopausa no YouTube. E se você não comentar, não vai pro céu, tá bom? Se não curtir, não se inscrever no canal e não comentar, depois de assistir essa aula que eu dei de graça lá, tá? Todas as minhas aulas estão lá. Você não vai pro céu. Comecei a tomar anticoncepcional e tenho escape todos os dias. O que pode ser? Pode ser uma série de coisas. Você tá no início, né? Assim, isso teu médico já deveria ter te orientado isso, né? Todo método contraceptivo, quando você está iniciando, até 3 meses, até 2 meses podem ter escape, é normal. Depois de 2, 3 meses, se não estabilizou, se não parou de ter escape, significa que o método falhou para você. Você vai ter que trocar o método, porque se você insistir nesse método, você vai ficar tendo escape. Mas então, até 2 meses eu não faço absolutamente nada para meus pacientes. Quando eu inicio qualquer método para minhas pacientes, elas já sabem que elas vão ter sangramento. Agora, depois de 2, 3 meses, não deu, falhou, tá escapando, não ficou um perfil bom, teve qualquer efeito colateral que justifique, eu troco ou paro essa pílula com certeza. Olha só, pode ser doses maiores de 300 miligramas. Assim, ó, a grande maioria dos estudos, a grande maioria, a doutora Geraldine Prior, a médica que mais estuda isso que eu falo para vocês, a mulher que mais publicou, que eu mais aprendi de dominância estrogênica e climatério foi com a doutora Geraldine Prior, uma endocrinologista canadense, que escreveu um livro chamado, até em português, chamado Tempestade de Estrogênio. Anotem o nome desse livro, Tempestade de Estrogênio, doutora Geraldine Prior, está traduzido para português. Devorei esse livro em 2 dias, quando eu comprei. Começou a fazer muito sentido para mim, tá? Ela usa 300 miligramas. Eu nunca utilizei mais que 300 miligramas. Pode, né? O céu é o limite, mas nunca... E quanto maior você aumenta a progesterona, mais efeito colateral você pode ter, tá? Vou assistir também, doutor. Isso aí, vou lá seguir também, bora lá. Tá, todos os meus vídeos, minhas lives estão lá. Lá é o canal, porque lá você consegue pausar, você consegue botar pra frente, você consegue ver o minuto que você parou, você consegue acelerar. Não recomendo acelerar minhas lives, porque eu já sou acelerado, mas consegue acelerar, tá? Quem tem adenomiose pode evoluir para endometriose? Depende do tipo de adenomiose, tá? Adenomiose difusa é uma patologia diferente da endometriose. Quem tem adenomiose focal, presta atenção. Se a tua adenomiose está escrito adenomiose focal, é só em um local do útero, um nódulo de adenomiose, tem uma alta incidência, é a mesma patologia que a endometriose. Tá? Tempestade de estrogênio, isso aí, Régia. Endometriose intestinal profunda, de doença de Crohn, ferritina de outra. Me ajuda? Se ajudar você é só se eu consultar com você, né, Lili? Então, você precisa de um médico aí, né, para tratar o Crohn, para tratar, corrigir esse ferro, para tratar a sua endometriose, né? Então você precisa de um médico aí. Minha progesterona na segunda fase, 11.9, tá bom? Assiste minha aula lá no YouTube, chamada Progesterona, Prática e Clínica. Lá eu falo como que dosa, que horas que dosa, quais são os valores, como a progesterona flutua na fase lútea. Demoraria 10, 15 minutos para eu te responder, tá? Então, aí depende, tá? Por que difusa é diferente da endometriose? Porque difusa é uma fisiopatologia diferente. Tá? É uma fisiopatologia diferente. Tem um estudo bem... Quando eu comecei na internet, eu criei um Instagram, acho que ele está até hoje no ar, chamado Atualidades em Ginecologia. Dá uma entrada lá depois, vocês darem risada. Eu era residente ainda, eu fazia esse Instagram, Atualidades em Ginecologia. Aí tem um post meu lá escrito Adenomiose versus endometriose. E aí eu boto um estudo que mostra a origem da adenomiose difusa, adenomiose focal e a relação com endometriose. Pacientes que têm adenomiose focal têm muito maior incidência de endometriose e os autores falam que é a mesma patologia. As pacientes que têm adenomiose difusa, elas não aumentam a incidência de endometriose. Elas podem até ter também endometriose, mas não é muito aumentada como é com a adenomiose focal. Tá bom, Gemile? Essa é a tua resposta. Precisa fazer ressonância de magnésio pélvico para diagnosticar endometriose ou a clínica é possível? Não, tem que fazer ressonância, tem que ter um exame de imagem mostrando, tá? Ou ultrassom com preparo intestinal ou ressonância, tá? Causa de endometrite, Karine, isso aí é outra história, é uma live de fertilidade, de sistema imune, mas basicamente dá uma olhadinha pro seu intestino. Tenho quase certeza, Karine, se você tiver alterações de intestino,
né? Cólica, estufamento, gases, constipação. Provavelmente você deve ter isso aí. Endometrite geralmente tem uma associação direta com isso. Mulheres bloqueadas com gestrinona, elas não perdem a proteção que o estradiol fornece à saúde? Claro que sim, óbvio. Toda vez que você bloqueia, toda vez que você bloquear, você vai perder. Você vai perder. O ideal é que toda mulher não bloqueasse, tivesse o ciclo, estradiol, progesterona, em equilíbrio, saúde. Isso é o ideal, muito ideal. Agora, uma paciente com endometriose, o hormônio dela não está saudável. Entendeu? Então, o bloqueio ele justifica os efeitos do bloqueio, né, de perder algumas questões relacionadas ao hormônio, é prioridade. Eu sempre explico essa tua dúvida ali, ó, Cris, tá? Nutri, Cris, olha só, Cris. Cara, eu tenho epilepsia, eu convulsiono, eu caio no chão e tenho uma crise de convulsão. Eu não quero tomar lamotrigina, eu não quero tomar carbamazepina, eu não quero tomar ácido valproico. São medicações que controlam a epilepsia, que são ruins. Uma série de efeitos colaterais, dor de cabeça, altera o fígado. Mas se eu não tomar, eu vou ter uma epilepsia. Eu tenho um remédio para arritmia cardíaca, para fibrilação atrial, chamado amiodarona. A amiodarona é uma merda, uma bosta. Tá? Seca a boca, dá um monte de efeito colateral. Mas se eu não tomar amiodarona, eu vou ter uma arritmia. Entendeu? Endometriose é a mesma coisa. Eu não quero bloquear. Não quero. Queria que toda mulher tivesse estradiol, progesterona em doses fisiológicas adequadas, em equilíbrio, não tivesse inflamada, tivesse com a tireoide. Mas não há paciente com endometriose que vai perder a fertilidade, vai invadir intestino, vai causar dor pélvica crônica, dor na relação, a doença inflamando e causando uma série de... Cara, o bloqueio ele vai participar do tratamento. Vai perder alguns benefícios dos hormônios, mas também tem que entender que isso é uma patologia, não está saudável. Então, não sou contra bloqueio, mas eu indico só em casos necessários mesmo, tá? Mas é muito boa a tua pergunta, entendi a tua pergunta, né? Vai perder. Dominância estrogênica causa câncer de mama? Causa. Câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de cólon, de intestino. Está associado com aumento de incidência de câncer de ovário, uma série de cânceres, tá? Por isso eu digo, né? Hormônio é equilíbrio, tá? Tem mais 3 minutos aí, pessoal, até 21h10, beleza? Existe relação entre endometriose e acnes? Não existe relação direta entre endometriose e acnes, tá? Estradiol no climatério, passei mal com a progesterona, gestrinona seria uma opção? Cara, gestrinona seria uma opção, tá? Existe a dihidrogesterona também, que é outra opção, e aí assim, tem que entender o porquê que você passou mal com a progesterona também, né? Mas tem mulheres que não toleram muito bem progesterona não, tá? Minoria, 5%, 10%, 5%, uma em 20 não tolera bem, vai ter um efeito paradoxal. Mas aí tem que partir para outras opções, tá? Gestrinona para bloqueio, ou uma dihidrogesterona, aí a gente tem que ver o que cada caso é um caso. Estou com 2.800 estrogênio, primeira coisa que você vai fazer, Dai, tá? Depois você dá uma olhada se não tá grávida, né? Dá uma olhada, estradiol de 2.800, geralmente é gravidez. Se não for gravidez, tem que excluir um tumor ovariano. Faça ultrassom. Na verdade, você precisa de um médico, tá? Essa aqui é a verdade. Pacientes que querem gestar, está usando gestrinona. Como fazendo a retirada para gestação? Quanto tempo? Troca pela progesterona? Não. Anê, assim, ó, a paciente está bloqueada, tá? Muitas vezes você vai fazer o preparo com ela bloqueada. Você vai desinflamar, vai corrigir ferro, tireoide, né? Se a paciente não está preparada ainda, você parar a pílula do nada, as vinhas, gestrinona, pior coisa. Então você já vai fazer todos os exames, corrigir a nutrição, intestino, desinflamar, e vai falar assim, agora para. Quando ela parar vai ter muito menos chance. Não usa progesterona, não usa nada e observa os ciclos como é que vão ficar. Tá? E aí se ela tiver endometriose, por exemplo, dá no máximo 6 meses. O ideal é já fazer uma pesquisa de espermograma, alguns exames para ter certeza que está tudo bem com a fertilidade dela. Casos para médicos assim que tem experiência. Tá? Espironolactona e salpalmeto ajudam nos efeitos colaterais de gestrinona. Cara, pode ajudar. Mas assim, ó, se estiver tendo muito efeito colateral com gestrinona é porque a indicação foi errada ou porque a dose está errada, tá? Mas pode usar salpalmeto, pode usar espiro, tranquilo. Também tem amiga que é bloqueada e tem enxaqueca. Será que é estradiol tão baixo? A própria pílula, o próprio método de bloqueio pode causar enxaqueca. Existem inúmeras causas, né? Aí tem que olhar para tudo para enxaqueca, tá? Para ferro, para glúten. Você enxaqueca. Eu falei, tira o glúten. Tirou o glúten. Pô, doutor, nunca mais tive dor. Às vezes tá achando que é a pílula, entendeu? Qual a quantidade de estradiol que identifica a predominância? Não assistiu a live, né? Diagnóstico é clínico. Você vai me contar se você está com dominância estrogênica, sem precisar de nenhum exame. Imagina, por nada, Cris.
Qual a relação de estrogênio e estamina? Direta. O estrogênio libera mais estamina, degranula mais mastócito e a estamina aumenta a síntese e a produção de estrogênio. É um ciclo vicioso, tá? Tem que quebrar esse ciclo aí, tá? Direta a relação de estradiol e estamina e a estamina com estradiol. O estrogênio aumenta a liberação de estamina e a estamina aumenta a produção de estrogênio. E a mulher fica... tá? Então, é bem legal, um tema bem legal aí. Dá pra fazer uma live inteira só sobre estamina. Como que eu sei se estou com predomínio estradiol? Assistindo essa live. Depois eu vou deixar salvo, você vai lá e assiste de novo. Boa noite, obrigado por tanto, bom descanso. Boa noite, Ju. Beijo pra você. 21h10, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. A única coisa que eu peço para vocês sempre é que compartilhem, deixem um comentário, deixem um like, mandem um feedback, enfim, só isso que eu peço para vocês. O resto é de coração, é para ajudar, é para tentar realmente abrir a cabeça de vocês para o que eu trabalho, para o que eu estudo, para o que eu vejo todos os dias no meu consultório, para tentar ajudar o máximo possível de mulheres, porque informação é poder, tá? Então... é isso, tá? Muito obrigado por todos vocês, pelo tempo, pela paciência e nos vemos em breve numa próxima. Espero que todos fiquem bem e tenham uma boa noite a todos. Valeu, um grande abraço.